E aí, galera? Hoje a gente viu um filme de terror brasileiro. Isso é muito interessante, porque nunca tinha visto um filme de terror brasileiro. Eu ouvi falar de um quando era moleque, que era os do Zé do Caixão. Ah, sim, tem esse do Zé do Caixão mesmo, mas eu nunca vi, porque Zé do Caixão, ele é mais valorizado fora do Brasil do que aqui. Pois é, que ele deu uma piada. Ele fez muita coisa, mas nos anos 2000 ele já estava mais debilitado. Nós podemos dizer que ele nasceu meio que na época errada. Porque se ele tivesse nascido mais recente, todo o conceito que ele tinha de filme, ainda mais pro streaming. Eu via muito ele em programa de humor, sempre iam atrás dele, principalmente no CQC, no Pânico. Eu via mais ele assim como uma figura humorística. Exato, só que Zé do Caixão é cultura, né? Apesar de eu ser cagão, eu não sou muito chegado em filmes de terror. Mas esse filme deu pra jogar uma ideia pra nossa cabeça que cinema nacional não é só comédia escrachada de estilo multishow, que é um humor forçado pra caramba, ou então não é um filme retratando a favela como se fosse algo sempre de pobre, violência. Tem como expandir nosso universo pra fazer coisas mais criativas do que isso. Um filme muito interessante que foi contando a história de um dos Bozos, que foi interpretado lá no SBT, que foi o Bingo, o Rei das Manhãs, que é um filme muito interessante, que é um filme bem dramático. E claro, Turma da Mônica, os live actions, que são muito bons. Dá pra ser criativo com as coisas que tem aqui. E é isso que esse filme fala. Ele bota os personagens numa situação de terror. O filme não perde em nada pra filme de terror que tem na gringa. Tem umas partes até que lembram um pouco o filme do It, A Coisa. A direção dele, fotográfica, é toda de um filme americano, porém no Brasil. O CGI incomoda um pouco. Em algumas cenas sim, principalmente quando os mortos estão falando, incomoda um pouco, mas fora isso, as cenas de terror mesmo, valendo. Dorme, filhinho do coração. Enfim, o que vamos falar hoje? Morto Não Fala, um filme produzido pela Globo Filmes e o Canal Brasil, que explora um pouco os filmes de terror produzidos por aqui. Mas depois da vinheta, vamos falar sobre esse filme. Queria deixar claro que eu não gosto de filme de terror. Eu assisti o filme em prol do canal e meus fãs. O filme, ele retrata a vida do Estênio, interpretado pelo Daniel, o filho. Ele trabalha no necrotério. O IML. Todo mundo sabe que rola muita coisa pesada no necrotério. É uma energia assim caótica lá dentro. Lembra um pouco algumas cenas de Round 6, naquela parte que eles estão fazendo tráfico de órgãos. Só que não tem tráfico de órgãos nesse filme. Eu nunca assisti essa série. Não sabemos nada do passado do protagonista. Eu acho que o foco do filme não é passado ou a história do cara, é sim sobre as atitudes dele e como elas vão afetar o cotidiano dele. Ele tem um superpoder. Ele consegue falar com mortos, mas não sabemos se alguém jogou uma maldição nele, se ele já teve isso desde a infância. Nós sabemos que o morto chega lá e ele conversa como se fosse uma pessoa comum, trocando ideia lá, meio estilo Shaun of the Dead. Se esse filme fosse produzido pela A24, concorreria até o Oscar, pra falar a verdade. Mas é real, porque a premissa do filme é interessante. De começo, quando eu fui assistindo, eu achei que ele fosse filme de suspense. Mas é um filme de terror. Metade suspense e mais terror. Tem um pouco de gore. Um pouco! Eu fiquei muito incomodado. Que eu tenho problema com defunto. O lance do filme de terror, né? Deixar a pessoa desconfortável. Voltando aqui, probleminhas técnicos. Vou demitir o estagiário. O Estênio, ele trabalha no necrotério e tem esses superpoderes de conversar com os mortos. O que podia dar de errado, né? É a pessoa que tem um relacionamento conturbado com a esposa, não consegue ser o chefe da família. O filho tá começando a ser rebelde, fazer algumas besteiras. A filha só tá lá com o figurante. Ele simplesmente usa a filha pra fazer um pouco de carinho nele, porque ele tá carente. E a mulher não gosta dele porque ele fede a gente morta. É tipo aquele episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, quando o Júlio vai trabalhar na peixaria. Aí chega fedendo em casa, ela não gosta, fica deixando tudo com cheiro de peixe. É basicamente isso, só que no IML. Ele é meio chata. A Odete, nome de velho. É meio chato porque ele chega do trabalho com a roupa do trabalho, ele trabalha no necrotério, né? Não tem uniforme, só usa um avental. Ele não usa nem máscara. Ele só usa máscara em alguns momentos, mas a maioria das vezes tá sem máscara. A gente não sabe também como funciona o IML. Talvez eles já estão tão acostumados com isso, que tem umas piadas de humor negro também com os caras que chegam lá e ficam fazendo piadinha com os mortos que estão lá. Em dado momento desse começo do filme, ele tá conversando com um cara que foi morto pelo tráfico de drogas. Durante essa conversa dele com o cara morto, a empregada
entrega pra ele tudo que aconteceu. Fala sobre o irmão dele. Porque eu cresci com fulano, que era o Jonas, né? Que era um traficante local, conhecido como Sujo. Só que o Stane, ele guarda isso pra ele. Ele gosta de conversar com os mortos porque talvez ele possa usar alguma coisa que os mortos falam da vida dele. No começo, eu achei que o filme fosse ser assim, dele escutar os mortos e desvendar as coisas que estão acontecendo. Pra facilitar a vida pra ele. Mas é um filme de dor de corno. É um filme sobre amor. Então, quem não tem um chifre, né? É um animal indefeso. Então ele guarda essa informação pra ele. Aí depois ele volta pra casa dele, ele sempre para numa padaria pra pedir fiado. Sempre pede uma cachaça pra ele. Bota na conta aí. Que é o Jaime. Outra pessoa chega no necrotério e começa a conversar com ele. Alguém que morreu. Ele conversa com todos os mortos que chegam lá. Se ele não puxa assunto, o morto que puxa assunto com ele. Esse em especial morreu porque tava se envolvendo com a mulher dos outros. É o ator lá do Porta dos Fundos. Então ele vai e fala pro Stênio que ele conhecia o Jaime e a Odete. Então ele fala pra ele. O Stênio fica puto, fazer onda com ele. Vai na padaria de novo, pede outra coisa fiado. Mas com dinheiro nesse dia. Então foi bem a reação do cara lá. Ficou encarando ele, tanto que até ele fala o padeiro depois. Eu acho que eles estão descobrindo melhor antes de parar. Ela não quer mais saber do cara. Nesse momento também, ele vai chegando na casa dele depois. Ela já tá comprando um sofá. E ele ficou muito puto com esse sofá. Ela humilha ele. O filme é grande, falar nisso, é quase 2 horas de filme. Sim, coisa que é rara em filme brasileiro. O Stênio fica assistindo televisão, aí ele muda pro jornal quando ele chega em casa, porque a casa é dele. É muito legal também. Fizeram uma artezinha lá pra fingir como são os programas policiais. Inventaram canais de televisão. Ronda da manhã, ele assistindo a televisão, descobriu que o tal do Jonas morreu. E aí ele tem uma ideia. Ele viu o Jonas lá, realmente ele existia. Só que nesse intervalo de tempo ele vai realmente checar se a esposa dele tava traindo ou não ele. O chifre tava ardendo. Então ele foi atrás de saber, viu a mulher dele. Ele ficou atrás de um muro vendo o que tá acontecendo. Ela entra no carro do padeiro. Ele começa a bolar seu brilhante plano que a partir daí a merda começa a acontecer. O Sujo falou pra ele sobre as vivências dele, sobre um segredo que só ele e o Jonas sabiam. Foi sobre o assassinato do pai dele. O Stênio é psicopata, né? Porque ele guardou, essa informação com uma carta na manga pra convencer de fato o Jonas a fazer o que tinha que fazer. O Stênio vai na boca de fumo. Aquele setor da favela onde tem aquele chefe da favela, da milícia, fica comandando tudo, ele vai lá com ele. A boca de fumo. Eu conhecia o Sujo, ele chega com a mochilinha dele, parece uma criança. Senta aí, traz uma cerveja e uma pedrinha. Esse filme tem umas cenas bem pesadas de gore. Ele falou que é pouca, não é pouca não, é muito gore. Se você tem um negócio meio ruim de ver gore, não vê esse filme não. Ele bate o papo lá, ele convence o dono lá daquela parte do morro. O X9 tava do lado. Ele olhou assim, quando ele fala que não foi e bota o B.O. pra cima do Jaime. Porque o chifre estava ardendo e um homem com o chifre tá ardendo não pensa direito? O que tem disso no Cidade Alerta? Brasil, gente, né? Eu só namorei uma vez na vida, em 2018, e levei chifre. E nem por isso eu quis matar alguém. Eu nunca namorei. Tu nunca namorou com tua ex da Gorinha? Foi outra pessoa, me deixa em paz. O nível de psicopatia dele é muito pesado. Tanto que o Jonas fala, eu sou malandro, mas eu não sou psicopata. Mas ele era. Mas o Stênio é, realmente. Ele bola emboscada pro tal do Jaime. Ela entra no carro depois de estreparem lá. Tem a cena de estreparem. E tem uma DR, né? Porque a Odete, ela vai na padaria com as crianças. E o Jaime não gosta disso porque ele não quer assumir ela. É porque ele meio que não tinha nada contra o marido dela. Ou ela que odiava já ele, que não tava mais querendo ficar com ele, que a vida dela tava ruim, que não sei o que. Chega a parte da noite, tem uma perseguição de carro, só que eles não sabem que estão sendo perseguidos. Ele para o carro, os caras lá do morro, e mandam ele descer. Ele desce do carro, você pode ficar no carro, não sei o que. Não queremos saber do carro, nós queremos acabar com você. Eu vou matar você como você matou meu irmão. Aí ele começa a enforcar ele e passa a faca nele lá, e ele morre assim. A mulher doida, ela sai do carro, a Odete, pra defender o homem dela. Isso é um filme de amor, como eu disse. É um filme de amor não correspondido. De sessão da tarde. É um filme pra reunir toda a sua família, a filha teve. Ele parece papai e mamãe. Só que ninguém sabia disso, agora estão sabendo. Eles ouviram que a polícia estava chegando e a mulher não parava de falar. Ela descobriu até o nome do doido lá, o Jonas. Um dos capangas dela, um tiro na cabeça dela. Matou o Sujo. Os dois estão mortos lá. Só um minuto. Isso daí é o que deveria ser a intro do filme, né? Acho que a partir daí se encerra o primeiro ato do filme. Porque depois disso é só ladeira abaixo. Até então, o filme não era de
terror até essa parte. Era um filme de suspense, a partir daí começa a ficar a parte de terror mesmo. Amanhece, o Sten, ele trabalhava de madrugada, eu acho que é o pico no necrotério. Aí ele vê um amontoado de pessoas pra ele dar voltando pra casa dele. Era, na verdade, o Jaime e a mulher dele. Ele tomou um susto porque ele achou que só morreria o Jaime, mas só que ela já tava no meio lá, então ela morre também. Ele, como tem um dom ou uma maldição de falar com mortos, ele fala com ela porque ela pede pra ele não deixar o filho ver ela assim. Uma cena assim, acho que a gente vê até um pouco de humanidade de ambos os personagens, né? Porque nem o Stênio nem a Odete eram boas pessoas, né? O Stênio, acho que tem consequência dos traumas, e a Odete porque ela é uma infiel. E o Stênio conversava mais com os cadáveres do que com a sua própria família, né? Uma terapia, eu acho que resolveria esse filme, ó. Exatamente. Ou então, um acordo amigável. Não dá mais dando certo. Vamos nos separar. Por que toda essa coisa? Mas se não tiver, não tem filme! Antes de ela chegar no necrotério, ele destrói o sofá. Eu que vou ter que pagar isso aqui. Eu vou batendo no sofá, quebrando todo. Aí chega a noite, ela tá lá no necrotério. Ele começa a bater um papo com ela. Aí começa lá bem psicopata dele. E foi eu que armei tudo isso. Ele pega o anel que ela tinha tirado. Você vai morrer como minha. Acho que foi daí que ficou a maldiçãozinha dele, né? Foi. Do pessoal perseguir ele. A partir daí começam os negócios estranhos a rolar na casa. Ele faz amizade com a filha do padeiro, do Jaime. Eu acho que ele não faz amizade, são os filhos que começam, porque começou a bater coisa na casa dele, os filhos acordam assustados, eles vão correndo pra casa da menina, a filha do padeiro. A Lara, ela começa a cuidar dos filhos, estão com medo de ficar sozinhos em casa, porque não tinha mais uma mãe pra cuidar deles. Ela faz um acordo com ele, ela não tinha mais como viver, porque ela perdeu seus pais. Até o momento, a mãe dela tá internada no hospital, e o pai estava morto, que a mãe dela teve um AVC. As coisas estranhas continuam acontecendo, tanto que tem uma cena que eu achei que essa menina não tá bem. A Cissa, e a filha figurante do personagem principal, ela tá batendo a cabeça na parede, cheia de batom, porque eu achei até que era assim, filho duplo, assim de sujo, mas não era só o batom. Pichou um monte de coisa na parede, os tem em volta pra casa, mas eu acho que não foi minha filha, como é que ele alcançaria aquilo ali em cima? Não alcança, aí fica aquele clima chato dele com a Lara. E mesmo assim, a Lara, ela não abandona eles por nada, não está aqui pra ela, porque ela continua lá. Literalmente, até o fim do filme, ela continua com eles. Ela era uma mãe melhor do que a própria mãe. O filho dele tinha roubado outra coisa, ele vai brigar com o filho, aí chega perto dele, ele é empurrado como se fosse uma força que empurra ele pra trás, aí ele cai no chão, aí ele fica sem entender isso. O Stênio quer descobrir o que tá acontecendo, porque ele ficava vendo a esposa, ficou acontecendo essas coisas estranhas, então ele tem a brilhante ideia de invadir a sepultura da mulher. Ele veio falar lá com o coveiro se ele pode fazer isso. O coveiro dá o alerta: esquece isso, vai viver sua vida, não vai atrás disso aí não. Ele é teimoso, né? Ele vai lá, ele cava tudo lá. Alguém dá uma pá na cabeça dele. A gente só vê que é uma silhueta feminina, mas a gente não sabe o que acontece. Ele talvez seja ela mesmo lá, né? Ele achou que tinha mexido na sepultura, que o anel dela aparece na cara dele lá de novo, depois de ele já ter enterrado ela com o anel. Só a marca do anel. E outra cena também que deu um pouco de agonia, porque todo dia tenta se livrar do anel, o anel volta pra ele, então tem uma cena que ele joga o anel fora e vai trabalhar. Quem acha o anel é a filha. Ela pega o anel lá na rua, de mato lá, tudo que tava nos brinquedos da filha dele. Guardem isso do anel. O Sten quer fazer as pazes com o filho dele. O que ele faz? Brilhante ideia dele. Mas se não fosse aniversário agora, meu aniversário é em setembro, eu estou em abril, vai fazer agora. Porque eu quero ser um bom pai. Responsabilidade efetiva. Ele liga lá pro pessoal que faz salgadinho de bolo lá, mas tá muito em cima da não interessa, eu pago o que for, ele fala e compra lá um monte de coisa, faz uma festa, tem um pagode, funk, toca Tecnomelody nesse filme. Essa cena do filme é a mais brasileira possível. Meu Deus, o churrasquinho lá, cerveja. Antes de acontecer essa festa, teve um cadáver lá no IML que foi mexido e ninguém sabe o que aconteceu, porque tiraram a coluna de e sumiu, só sumiu. Tá tendo a festa, aí chega a parte de dar o presente pro filho. Era um patinete. Tava lá, pulhadinho lá dentro de uma caixa, que era um patinete. É um patinete, só que quando ele abre, tá lá a coluna do morto. Eu tomei um susto. Tá aí, meu filho, patinete do demônio. Quando fica rolando essas cenas, eu achei até então que o filme ia lidar com o Stênio enlouquecendo. Eu também. Pra mim, ele tava ficando doido, porque antes disso aí também tem aquela parte que ele aparece dentro da gaveta do necrotério. Acabou o filme e eu não entendi como é que ele foi botado lá dentro. Ele já avançou um pouco nos acontecimentos do filme, mas ele tá muito cansado no momento do ML. Ele cai dormindo em cima da mesa. Quando ele acorda, eu achei que ele tava sonhando, porque
ele foi muito rápido, porque ele cai e já cola dentro da gaveta do negócio, ele empurrar não abrir, aí ele bate com tanta força que ele consegue puxar a gaveta pra fora. Aí ele volta quase sem ar, aí chegam os outros do ML lá, meu Deus, como é que vocês pararam dele? Ele cospe, recordita o anel. Até certa parte do filme eu comecei a achar, tipo, não, ele tá ficando doido. Eu achava que era ele que fazia essas coisas, mas não era ele, não. Tinha mesmo o demônio. Tinha mesmo o demônio. Quem era o demônio? A gloriosa Odete. Violou o segredo dos mortos. Ele alterou um curso de realidade do que deveria acontecer. Depois dessa parte do aniversário do menino, o Stênio vai lá pro ML e ele tá meio cansado. Então a coluna que devia estar aqui tava dentro da caixa do patinete. Ele fala até pra ele: é melhor você sair desse trabalho, isso aqui não tá te fazendo bem. Ele queria começar a cheirar cocaína no ou qualquer rebite, ninguém sabe. Ele pediu uma droga lá. Depois dessa parte, ele vai com o pessoal lá do IML, porque aconteceu uma matança. Nessa matança, estava lá quem? O Jonas e o outro lá, Dedo Duro, que foram mortos. Só que o jeito que eles foram mortos é esquisito. Era como se eles fossem sido atacados por um animal, só que por dentro. Eles tentando entender o que é aquilo, ele puxa pra fora da boca deles lá um pedaço de pele onde estava marcado os nomes dos filhos. Se Sam e o Edson estavam lá marcados, deu um ultimato pra ele: ou mata a Lara, ou nenhum dessa casa aqui continua vivo até de manhã. É nessa parte que começa de fato o terror espiritual. Se vocês são de merda, foi uma atitude dele impensada, tirou a vida de 2 pessoas. Que o chifre não faz te pensar direito. Ela já tá assombrando a casa, fazendo um monte de merda lá. Ele volta desesperado pra casa. Ela montou um negócio meio estranho. Tem uma parte que tá só uma luz vermelha. O filho dele tinha se mexer até com cerol de linha de pipa. Eu tinha brigado com a mãe dele lá porque ele podia cortar a cabeça de alguém. Ela montou uma armadilha. Fica em jogos mortais. Cheio de linha de cerol. Ela já chega se cortando lá. Tenta se livrar do que tá acontecendo ali. Porque ela queria matar todo mundo que tava ali. Porque ele não tinha coragem de matar a tal da Lara. Ele entra no quarto dos meninos, todo ensanguentado. É uma cena até bem pesada, só que ele pensa até que eles estão mortos na cabeça dele, tá morto. Essa parte que eu falei lembra muito o It e a Coisa. Eu fui imaginando as coisas que não aconteceram. A Lara já tá meio desesperada. Ele então pede pra ela levar os filhos dele pra morar com ela, pensando que isso faria as coisas pararem. Pensou que a assombração só aconteceria na casa, mas não porque fora da casa também. Eles estão lá na casa da Lara e a merda acontece lá também, porque ela finge ser o Edson, o menino. Acorda a menina, assiste e tenta jogar ela dentro do forno e liga todas as bocas do fogão, enquanto a Lara tá dormindo e o Edson também. É só uma imaginação que o Edson chamou ela ali. Aí o demônio tá puxando a menina pra dentro. Fiquei muito agoniado com essa cena. Com a menina já meio desacordada lá, dá ver o demônio. E não tá dando certo isso aqui não. Ela continua assombrando a gente aqui também. O Stênio vê a Lara dormindo lá. Ele começa a pensar, já que ele tá desesperado, não sabe o que pode acontecer, se ele mataria a Lara. O espírito joga a faca lá em cima da mesa pra provar pra ele que a única alternativa da saída da casa é matando a Lara. Ele chega lá com a faca, quando ele já ia chegar pra esfaquear ela, toca o telefone e na verdade era a mãe dela que tava com problema já no hospital. Ele então desiste disso e leva ela lá pra se despedir da mãe dela. Só que aí, como tem o seu dom de conversar com mortos, o espírito da mãe dela conversa com ele, falando que se você matar a minha filha, a maldição vai ficar ainda maior, porque é eu que vou te perseguir. Ela fala pra ele: pra você se livrar do espírito da sua mulher, você tem que acabar com qualquer coisa que lembre ela. Então ele sai lá recolhendo por toda a casa tudo que lembre a Odete. Volta pra queimar lá, só que como a filha dele tinha recuperado o anel, tava dentro de uma das bonecas. Então tinha uma coisa ainda que lembrava a Odete, que não foi queimada. A Lara então vê aquele anel, ela bota no dedo, Stênio, aí sai procurando por ela, ela não tá em nenhum canto da casa. Então ele começa a achar que ela desapareceu. Ele liga pra polícia, só que a polícia não espera 24 horas. A gente acha nessa parte que o filme já vai dar a cagada final dela tá morta. Depois que a gente pensa que o filme vai ficar naquele momento assim, poxa, agora deu tudo certo, acabou. Não, tem mais uma cagada por cima. A culpa é dele. Ele então é avisado lá pelo cara do IML, vai na casa dele falando que ela morreu. Chega lá o corpo dela no IML, só que ela na verdade não estava morta. Ele começa a chamar ela: fala comigo, Lara. Ela fala com ele mesmo, só que ela se levanta. Os outros mortos não levantavam. Nessa hora eu achei que fosse delírio ele da cabeça dele. Sim. Aí o outro fala: eu também estou vendo ela. Na verdade não morreu. Aconteceu só uma síndrome rara que acontece. Eu vou botar aqui na tela o que aconteceu com ela, porque eu esqueci que é um nome meio complicado, termo técnico de médico.
médico. Eles vão pra casa, ela vai junto. Tem uma cena muito ruim. Não ruim de atuação, mas ruim do jeito que a pessoa do Sten não é uma pessoa muito boa mesmo, né? Ela liga pra ele quando ele está trabalhando. O filho dele já tinha falado que ela não tá reconhecendo os dois. Não se importe com isso, meu filho. Seja bacana com ela. Ela só está doente. Olha a merda que está acontecendo, ela só está doente. Ele volta do IML, ela pula de camisola. Ela começa a seduzir ele. E em vez do Sten ser uma pessoa racional e ver que ela não tá na capacidade moral dela de distinguir as coisas direito, o que ele faz? Ele aceita e começa a querer transar com ela no momento que ela não tá bem da cabeça. Tem uma pessoa que trabalha com o Leonardo que é assim também. Ele se envolve com gente doida da cabeça, sabe? Mas assim, não posso falar nome. É meio que uma crítica, autocrítica. Mas do jeito que ela estava, faria alguma coisa? Eu me ligo. Como ela tava usando um anel, entrou no corpo dela. A Odete Possuiu o corpo da Lara. é o boss final junto com a Lara. Eles já estão lá se esfregando. Ele levanta o lençol e vê que, na verdade, era ela. Uma faca querendo matar ele. Não é culpa da Odete, tudo culpa do Jaime. Não, o Jaime. Se ele não tivesse seduzido a Odete, isso tudo não ia acontecer. Entendeu? O Sten nunca errou. O vilão do filme é o Jaime. Não, sabe quem é o vilão do filme? Quem? A mulher em coma do Jaime. Meu Deus. Se ela não tivesse entrado em coma, ele não ia procurar outra pessoa. A culpa é da mulher que tá em coma, que só apareceu 5 segundos no filme. Bota uma colher aqui, por favor, pra me hidratar. Dá uma colher. Esse filme é genial, porque Muito botaram pro boss final ser A Odete no corpo da Lara. Essa cena me lembrou muito as batalhas finais do Invocação do Mal. Tem muitas inspirações nesse filme. Exato. Essas últimas cenas são bem pesadas. Os filhos acordam. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? O Sten, ele prende a mão dela na porta com a faca Essa cena é brutal demais. Bianca Comparato, que faz a faz a Lara. Lara. É a Ela é atuação dele. muito boa. Até o momento, a atuação dela tava na média. Quando chega nessa parte de possuir cara, Eu gosto de filme de terror, me dá um certo desconforto. Eu tiro meu chapéu. a atuação porque dela a atuação- é muito boa. O filme em si é muito bom, ele é muito bem dirigido, muito bem fotografado. Então, pra fazer secreto na cara dele, ele vai falar com os filhos. Ele vai tentar explicar o que está acontecendo com os filhos dele. É a sua mãe no corpo da Lara. Ela encontra essa passagem. Aí tem uma batalha entre os dois lá, que demora pra caramba. Não sei como é que ninguém morre nessa batalha. Ele consegue pegar o anel do dedo dela. Ele quebra o dedo dela. O dedo dela fica roxo. Aí ele joga o anel pra fora. Aparece do lado de fora da casa a Odete, falando que você não vai se livrar de mim como poeira. Ele explica pra eles o que está havendo. A sua mãe está lá de fora. Fui eu que matei ela. E o Jaime também. Não, mas sabe quem foi que matou? Foi os caras lá da facção. Mas ninguém sabe quem foi o mandante. Aí já derruba todas as merdas que ele fez. A menina fica lá desesperada porque ela não sabia nada do que estava acontecendo quando ela estava com o corpo possuído. Ela pensa que foi ele que fez tudo aquilo com os filhos, com ela. Ele fala, a partir desse momento não vai mais acontecer nada aqui nessa casa, porque eu vou embora daqui. Você não fica com a Lara. Ele bota o anel e a maldição é selada a partir daí. Ele vai embora. Os filhos ficam meio tristes porque ele tem que ir embora. E a Lara, como não abandonam eles nunca, vira a mãe deles. Ninguém sabe o que acontece a partir daí. A parte delas termina por aí. Tem uma cena meio que The Walking Dead com todas as mortes que ele viu E que ele causou também. Vai todo mundo caminhando e ele vai na frente. O filme acaba aí. Eu achei o final bem agridoce. É de acordo com a proposta. Mas eu queria saber o que acontece com ele. Eu acho que foi o final interpretativo. Os pontos fracos pra mim são esses, que é não saber o que acontece com ele e nem nada do passado dele, porque queria muito saber se ele já nasceu com essa maldição ou se alguém botou essa maldição nele dele conversar com os mortos. Fora isso, o filme é excelente. Tem em mim que o final ele aceitou todos os pecados dele e decidiu carregar eles pra sempre e ir embora. Sabe como seria bom o filme terminar? Ele vivendo um coveiro. Ficaria muito interessante o final do filme, porque ele não tá mais trabalhando no IML, mas ainda continua conversando com os mortos. Não tava morto, só andava falecido. Não tava morto, andava falecido. Eu acho que o final do filme também seria bom se ele fosse um final pessimista, que ele tivesse matado a Lara, chegasse polícia e afins. Eu achava em algum momento que a Lara ia morrer, porque ela sofre pra caramba no filme. Se ele tivesse matado ela, pra não deixar ela machucar os meninos, e a polícia chegasse na hora, eu acho que o final ia ser perfeito. Iam classificar com violência contra a mulher, ou do tipo. Mas também poderiam interpretar como legítima defesa Pois por é. causa dos meninos que talvez testemunhariam a favor do pai, porque eles estão ouvindo a merda que estava Mas acontecendo. o final, assim, pra mim, satisfatório. Podia ser melhor, podia. Isso não anula o filme no total, porque é um filme bom. Filme de terror produzido no Brasil
Brasil, que é uma coisa já diferente por causa disso. Assistam, a gente recomenda muito esse filme, na verdade. Se você tem algum problema com gore, com coisas meio violentas, tripa, se você não é carniceiro, eu não recomendo muito, dá uma aflição pra caramba esse filme. Ou assista com alguém. Então, galera, muito obrigado pra quem viu até agora. Assistiu até aqui. Beijão. Assistam outros vídeos que tem por aqui pela tela. Em alguma parte aqui da tela tá esse vídeo aqui que eu vou botar. Se inscrevam, comentem, digam filmes, brasileiros ou não, que vocês querem que alguém faça algum review. Beijão, se cuidem, E até a compartilhem. Não tava morto, andava falecido.